Hi students, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje eu vou te ensinar tudo sobre o Possessive Apostrophe, tá? Que é um nome aí complicadinho, mas é um assunto bem facinho. Você vai aprender tudo sobre ele aqui hoje, tá bom? Então olha só, o Possessive Apostrophe é um apóstrofo, tá? Que a gente pode utilizar no inglês para duas coisas. Tanto para indicar posse, tanto para indicar, né, aí uma contração de alguma coisa. E aí que ele causa um pouquinho de confusão. Mas hoje você vai ver que ele é bem mais fácil aí do que você pensa, tá bom? Então, esse possessive apostrophe aí, ele pode ser utilizado para mostrar que uma coisa pertence ou está conectada a outra coisa, né? Então, por isso ele é chamado aí de apóstrofo possessivo. E ele, né, de todos esses sinais de pontuação que a gente tem aí em inglês, ele causa bastante confusão realmente, porque a gente vai confundir ele muitas vezes com as contrações que a gente tem no inglês, né? Então, por isso que a gente às vezes pode ter dificuldade de entender esse apóstrofe aí, tá? Mas, pelo contexto das frases, você consegue identificar se ele está indicando posse ou uma contração. Então, sempre que a gente quer falar em inglês que algo pertence a alguém, a gente também tem uma outra dúvida aí, se a gente vai utilizar o apóstrofe S aí, né, que é esse apóstrofo possessivo, ou of, tá? Que muita gente muita gente usa esse of para indicar também posse. Mas a gente tem diferença, né? A gente não vai utilizar esse of aí sempre. Então a gente tem o apóstrofo S ou o of. E aí a gente vai ver aí também a diferença entre esses dois conteúdos, quando a gente vai utilizar o apóstrofo S ou o of, tá bom? Então vamos começar. Como uma regra geral, a gente utiliza esse apóstrofo S para expressar a posse, né? E quando a gente fala aí sobre pessoas. Então, quando que a gente vai utilizar o apóstrofo S, né? Para falar sobre coisas que pertencem às pessoas, de algo que relacionam pessoas ou animais, de características de pessoas ou animais, de expressão de tempo, por exemplo, a day's work, today's news, então as notícias de hoje, o trabalho de hoje, tá bom? E as expressões fixas em gerais, né, monossílabas, como out of harm's way, for God's sake, ou in my mind's eye, né? Então a gente tem essas expressões idiomáticas que a gente utiliza por obrigação aí a apóstrofe S. Então aqui o que significa cada uma dessas expressões, né? Então, out of harm's way seria aí fora de perigo, né? A pessoa tá tranquila. For God's sake é pelo amor de Deus, tá? Então, for God's sake. E aqui, in my mind's eye, que é algo que está na minha mente, tá? Então, essas três expressões aí a gente utiliza por obrigação, né? E esse apóstrofo S, né? E aqui, a gente tem aqui, né, como utilizar esse apóstrofo. A gente tem algumas regras para utilizar ele, então eu vou te explicar aqui agora. Na maioria dos casos, para demonstrar a posse, basta simplesmente incluir o apóstrofe S a um substantivo. Por exemplo, this is Vera's bike. Então aqui, ó, Vera com o apóstrofe S, eu estou indicando o quê? Que a bicicleta é da Vera, tá? Então, sempre que você vê esse apóstrofe S junto com o nome aí, então a gente está indicando posse. Por exemplo, this is TM's cell phone. Então, é o celular da TM. Então, a gente coloca esse apóstrofe S para indicar aí a posse. Então, the lion's cave is really dark. The lion's cave is really dark. Então, lion, leão, cave, caverna. E aí a gente tem o apóstrofe S, indicando o quê? Que a caverna é do leão, tá? Então, é a caverna do leão. Então, a caverna do leão é muito escura. Então, essa aqui é a regra geral, tá? E aí, agora vamos para as regrinhas que a gente tem que utilizar. Então, os substantivos no plural que não terminam em S também seguem aí a regra anterior. Então, quando a gente tem o plural sem o S, a gente vai acrescentar o apóstrofe S. Por exemplo, the women's restroom is right there. Então aqui, ó, o banheiro das mulheres é bem ali. Então restroom é banheiro e aqui o apóstrofe S indicando que é das mulheres. Aqui o women tá no plural, né? Então a gente não tem S aqui no caso de women, então a gente só acrescenta o apóstrofe S, tá? The children's room. The children's room. Então child é o singular, children, plural, então a gente termina com S? Não. Então a gente coloca só o apóstrofe S para indicar que o quarto é das crianças aí, tá bom?
Então, basicamente, é isso nesses dois casos. Agora, quando os substantivos terminam em S, tanto no singular ou no plural, basta acrescentar o apóstrofo. Então, a gente não vai colocar apóstrofe S, não. A gente só vai colocar o apóstrofo, tá bom? Então, por exemplo, aqui, the bus will. The bus will, né? Então, a gente tem aqui o bus, termina com S. Não tá no plural, é no singular, porque é o ônibus, né? Mas a gente só acrescenta aqui o apóstrofo, tá bom? Aqui, the baby's crying. The baby's crying. Então, aqui, ó, the babies, né? Então, babies aqui é o plural de baby, que é bebê. Então, a gente tem o plural, termina com S, então a gente só acrescenta o apóstrofo. Então, ó, o choro dos bebês, tá? The teacher's book. The teacher's book. O livro dos professores. Aqui é a mesma coisa, ó, professores, né? Tá no plural, terminou com S, então a gente só acrescenta o apóstrofo. Agora aqui a última regrinha, né? Os substantivos próprios, nomes de pessoas, cidades, países ou até mesmo da família, né? Então, por exemplo, se eu quero utilizar o sobrenome da família, também vou seguir essa regra. Então a gente acrescenta o apóstrofo mais S. Então, nome próprio, por exemplo, Jones, Charles, né? Eles terminam com S. Então, a gente tem aqui duas opções. Tanto faz, você pode acrescentar o apóstrofo S ou simplesmente só o apóstrofo, tá? Então, nesse caso aqui, ele entra nas duas regrinhas. Então, por exemplo, the Hughes home. The Hughes home. Aqui, ó, é o nome da família, terminou com S. Eu acrescento ou o apóstrofo S e tá igual, tranquilo, normal. Então, a casa aí dos Hughes, né? Mr. Jones Shop. Mr. Jones Shop. Aqui, a mesma coisa. Jones terminou com S, então a gente tem aqui duas opções. Tanto faz eu colocar apóstrofo S ou apenas o apóstrofo. Então, a loja do senhor Jones. E aqui no último a mesma coisa. Charles Book. Charles Book. Terminou com S, pode colocar só o apóstrofo ou apóstrofo S. Então, aqui o livro de Charles, tá? E agora, em relação ao uso do of, tá? Como você pode ver, a gente vai utilizar na maioria dos casos o apóstrofo S para indicar posse, né? Então, quando a gente utiliza o of com o significado de de, né? Então, ó, a gente vai utilizar o of quando a gente se refere a objetos inanimados ou objetos, né, no caso, nomes muito longos e expressões fixas como the beginning, middle, end, the top, bottom of, the front, back, side, ok? Então, para essas expressões fixas, a gente utiliza também o of, tá? Então, vamos ver aqui nas frases. The picture of the youngest kid in our family. Então, a foto da criança mais nova da nossa família. Então, the picture é um objeto, né? Uma coisa inanimada. Então, por isso a gente utiliza o of, ok? I need to see the page of the book. Então, eu preciso ver a página do livro. A página também é um objeto inanimado. Então, a gente utiliza aí of. The beginning of the class was difficult. The beginning of the class was difficult. Então, o começo da aula foi difícil. Então, aqui, ó, beginning, né? Como a gente viu aqui, ó. Beginning, middle, end, the top, bottom, front, back, side. A gente tem que utilizar o of. Então, ele entra aí nesse último, tá bom? Então, é isso. Essa foi aqui a minha explicação para você sobre o possessive apostrophe. Espero que você tenha entendido esse assunto, que você tenha conseguido compreender quando que você vai utilizar esse apóstrofe, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida, que me ajuda demais. Deixa aqui também nos comentários se você tem alguma dúvida, se você gostou desse vídeo, qual assunto que você quer ver aqui nos próximos vídeos. Deixa aqui que eu quero saber de você, tá bom? Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. E também na descrição desse vídeo aqui tem um presente para você, que é o meu mini curso gratuito. Então, ó, não deixa de conferir, que tem aulas aqui que vão te ajudar bastante, aulas como essa que vão te ensinar aí muito conteúdo de inglês, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos e até lá! See you!